palestras, né? A 34ª, com o tema central Bem-aventurados os aflitos, né? Então nós temos hoje o prazer de receber o Amir, que já foi também carimbado, como o Bosco fala, já recebeu a chapinha de bem patrimonial daqui do jeito, né? Ele vai palestrar hoje com o seguinte tema: esquecimento do passado e motivos de resignação. Será que a gente tem? Vamos ver o que ele tem para falar pra gente? Amigo, a casa é assim. Estar aqui com vocês, boa noite a todos. Obrigado por virem aqui nesse friozinho, né? Vamos fingir que a gente está bem aconchegado aqui, tomando um cappuccino com a família aqui, falando do Evangelho, falando de Jesus, aí fica bom, né? É. Pessoal, então vamos falar do esquecimento do passado e dos motivos de resignação. Será que esse esquecimento do passado, de que tanto se fala na doutrina espírita, ele é uma bênção ou ele é uma punição? Né? Porque às vezes algumas pessoas chegam para nós e falam assim, mas o que adianta eu reencarnar se eu não lembro de nada? Né? O que adianta eu reencarnar se eu não lembro os erros e os acertos que eu cometi, se eu não lembro das coisas que aconteceram? Então como que a doutrina espírita diz que eu estou aprendendo se eu não lembro de nada disso? Né? E nós temos que lembrar que esse esquecimento que nós temos, ele é uma coisa temporária. Nós só temos esse esquecimento do passado enquanto estamos aqui na nossa vida corpórea e enquanto estamos em vigília. Porque, via de regra, em desdobramento, ou seja, ou durante o sono, ou durante qualquer tipo de emancipação da alma, nós recobramos pelo menos uma parte dessas lembranças, pelo menos o que dá para recuperar dessas lembranças. Então é um esquecimento relativo, na verdade, não é um esquecimento absoluto. E mesmo quando nós não nos lembramos das experiências que nós tivemos e que nos trouxeram valiosas lições no passado, isso não quer dizer que a lição não esteja dentro de nós. Nós estamos com a lição dentro de nós, mas não estamos com a lembrança dos fatos que ensinaram aquelas lições. Vamos fazer uma digressão bem rápida aqui. Todos nós lembramos a tabuada, mas nós vamos ter que pensar um pouquinho para lembrar qual foi a professora que nos ensinou a tabuada lá na primeira, na segunda série. Mas a tabuada está na mente, né? É mais ou menos desse jeito. Uma hora, se a gente quiser, se a gente fizer um esforço, a gente vai acabar lembrando da professora. Mas a tabuada é imediata. É mais ou menos esse o mecanismo que o senhor pega. Então, como a Mônica já falou, essa palestra ela faz parte de um, não sei se todos estavam aqui nas outras, então só recuperando o contexto que nós estamos falando. A primeira palestra foi a justiça das aflições, a segunda foi as causas anteriores e as causas atuais das aflições. E tudo isso, inclusive a nossa, baseada no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos. Então, nas duas primeiras palestras, certamente, eu não tive a oportunidade de assistir, mas certamente foi falado de uma forma que mostrasse que essas aflições, essas aflições das quais nós reclamamos tanto, elas não são por acaso. Elas têm um porquê, né? E esse porquê a Kátia deve ter explicado as causas anteriores, as causas atuais e tudo. Isso são os porquês. Hoje nós vamos nos concentrar mais no para quê. Existe um porquê, que não é o acaso, e sim a misericórdia divina que nos traz, e existe um para quê. E é nesse para quê que nós vamos nos concentrar hoje. Por que nós estamos dizendo isso? Se nós em algum momento viemos a nos afastar de algum caminho que deveríamos andar e acabamos nos perdendo na floresta, é muito mais importante achar a trilha de volta, saber por quê, o para quê da gente buscar aquela trilha de volta, do que saber o porquê por que nós fomos nos perder. Então nós vamos nos concentrar mais hoje nesse para quê. Né? Se nós pensarmos na aflição algumas aflições é fácil nós conhecermos como que elas foram geradas, né?
Se eu como 8 pedaços de pizza hoje quando sair daqui, 4 queijos que eu gosto muito, tal, aquele monte de queijo, aquele monte de gordura vai me fazer passar mal. E eu vou ter uma noite de sono bem aflita. Talvez até a emancipação da alma, enfim, coisa meio complicada de fazer. Mas isso é uma causa anterior ou é uma causa de meia hora antes? É uma causa atual. E muitas coisas, para não dizer até a maioria das coisas que geram aflições na nossa vida, nós temos a capacidade de identificar essa causa. A maioria delas a gente sabe. E as outras que nós não identificamos, a reencarnação explica. Essas que ficaram lá para trás, e que, como foi explicado nas outras 2 palestras, tem a sua causa desconhecida para nós hoje, a reencarnação explica. Porque se não existisse a reencarnação, algumas situações são impossíveis de explicar à luz da misericórdia e da justiça divina. Vamos dar um exemplo. Vocês devem perceber que é muito mais frequente quando você vê, por exemplo, casas de caridade que cuidam de crianças, por exemplo, com deficiência, uma muito famosa é a Casa André Luiz, que cuida de criança com paralisia cerebral, se não me engano. É uma instituição espírita. Você vai ver instituições em todas as religiões que cuidam de pessoas com problemas de vícios, que cuidam de idosos, que cuidam de uma série de coisas. Mas é interessante notar que a maioria das que cuidam de crianças com esse tipo de problema são instituições espíritas. Por quê? Porque sem a reencarnação, sem ter a reencarnação entre as nossas convicções, é muito difícil aceitar o sofrimento de uma criança de 2, de 3 anos, ou que às vezes já nasce com algum problema. Né? Porque se não fosse a reencarnação, nós olharemos e falaremos, mas ela não fez mal para ninguém, por que ela está passando por isso? Será que Deus é injusto? Fica difícil sem a reencarnação, né, para as pessoas que... nós estamos aqui querendo respeitar crença nenhuma, pelo amor de Deus. Mas só a reencarnação é capaz de, conservando a imagem de um Deus justo, explicar esse tipo de situação. Sem a reencarnação não dá para aceitar que isso possa ser gerado do nada, gerado no acaso, por uma criança que nessa encarnação aqui não teve oportunidade de fazer o mal para ninguém. Né? Então essas encarnações, a reencarnação ela explica essas situações. A reencarnação necessita do esquecimento do passado. É necessário. Então, aquela primeira frase que nós falamos lá, mas como é que eu vou aprender? Só dá para aprender, na maioria dos casos, com o esquecimento do passado. Imagina uma situação, por exemplo, em que uma pessoa, hoje ela, ou numa encarnação passada, ela comete vários furtos. Ela furtou no trabalho, ela furtou dos vizinhos, ela furtou de um monte de gente. Quando ela desencarna, ela adquire um grau de consciência um pouco maior e a consciência, onde está escrita a lei de Deus, acusa pelo que ela fez. Ela quer reencarnar para reparar. Ela quer reencarnar para espiar e para reparar aquilo. Imagina se todo mundo, se ela não esquecesse esses furtos que ela cometeu. Suponho que ela cometeu 200 furtos. Imagina se ela reencarnasse para reparar isso, para espiar e reparar, e se lembrasse de todos esses furtos. Ela ia se sentir humilhada. Ela ia se sentir menos do que as outras pessoas. E talvez não seja menos do que as outras pessoas. Aquele é o erro dela. Todos nós temos os nossos. Ela se sentiria mal. Né? Quem pregaria essa pessoa? Às vezes a gente brinca, né? Ah, minha capivara lá tá cheia de coisa lá, se puxar lá na ficha policial, tá cheia de coisa lá. Imagina se a capivara fosse antes do berço ainda. Né? Entre aspas, a nossa capivara só dessa encarnação já pode não ser muito fácil. Imagina de todas as nossas encarnações, o que poderia ter escrito lá? Quem daria emprego para essa pessoa? Porque, olha só, não é só ela que lembraria das encarnações dela. Um lembraria também da encarnação do outro. Então, a gente pensa, quando normalmente questiona essa questão do esquecimento, nós pensamos só na nossa. Mas as encarnações seriam conhecidas uns pelos outros. E aí imagina essa pessoa educando um filho
né, um filhinho lá de 3, 4 anos, 5, esse que todo mundo lembrasse da encarnação dele como ladrão lá atrás, imagina ele falando, filho, você não pode roubar. O filho vai olhar e falar assim, pai, por favor, né? Então, isso traria muito mais problemas do que soluções. Lembrar das encarnações traria muito mais problemas do que soluções. Vai chegar um estágio lá para frente que não vai ter problema lembrar. Quando nós tivermos, por exemplo, corpos mais sutis que não vão nos fazer perder tanto essa lembrança, ela vai se conservar mais, mas aí não vai mais ser um problema, porque aí nós não vamos mais ter tanta coisa para nos incomodar na lembrança. Do mesmo jeito que algumas pessoas se sentiriam diminuídas, outras poderiam se sentir orgulhosas demais, né? Você imagina, por exemplo, uma pessoa que teve uma obra muito meritória, sei lá, ela construiu uma instituição que cuida de 500, acabamos de falar da Casa André Luiz, por exemplo, né? Que cuida de, sei lá, de 5 mil crianças com paralisia cerebral. É uma obra meritória, né? Ainda que fosse uma pessoa sem religião, sem crença, o que fosse, seria uma obra meritória. Imagina se ela reencarna para fazer depois uma outra experiência e ela se lembra de tudo aquilo que ela fez. Cada vez que ela passa na frente lá, ela olha e fala assim, nossa, fui eu que fiz isso aqui 2 encarnações atrás. Ela teria muitas razões para se sentir talvez superior aos outros. E isso poderia atrapalhar as experiências que ela está querendo fazer nessa outra encarnação. Faz sentido isso que nós estamos falando? Sim. Então tá. E outra coisa, né? Vamos pensar um pouco para trás, né? Hoje nós estamos aqui pacíficos, né? Xingamos pouco no trânsito para chegar aqui, né? Xingar zero, né? Vamos entrar nesse assunto. Xingamos pouquinho só no trânsito com o vidro fechado para não ofender ninguém, para ninguém me bater na gente. Estamos aqui no frio ouvindo falar do Evangelho do Cristo. Já estamos buscando o bem. Mas vamos percorrer um pouco a história do mundo, né? Para trás aí, sei lá, 1000 anos. Onde será que nós estávamos 1000 anos atrás? Provavelmente não resolvendo nada pela diplomacia. Provavelmente resolvendo tudo pela violência. Mesmo com o esquecimento do passado, isso ainda está dentro de nós, vivo e atuante. Não as experiências em si da violência, mas o sentimento da violência. Aquele gosto de fazer a violência aflorar nas situações desafiadoras. Pode ver que de vez em quando, a maioria de nós aqui, não devem ser todos, mas comigo às vezes acontece. Aquele homem velho lá de trás, que estava acostumado a resolver tudo pela violência, em determinadas situações ele quer mostrar os dentes de novo. Isso acontece com muitos de nós. Imagina se lembrasse das experiências. Imagina se nós nos lembrássemos de todas essas experiências, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem aqui desse item que nós estamos tratando, olha o que ela fala. Que quando porque aquele que é credor, por exemplo, de um erro do outro, ele pode se sentir superior de alguma maneira, né? Aí fala se sentir orgulhoso. Aí a mensagem fala, ó, o orgulho, isso poderia exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. E eu queria falar uma coisa sobre livre-arbítrio. O livre-arbítrio que nós pregamos tanto no Espiritismo, quando ele é mal usado, muitas vezes ele é retirado. Ou pelo menos diminuído. Para quê? Para nos punir? Não, para nos proteger. Tem uma frase do Cristo em que ele fala assim: se o teu olho é motivo de escândalo, corta, porque é melhor você entrar na vida cego de um olho do que tendo 2 ser lançado no fogo do inferno. Ele não está falando do inferno no sentido literal, né? Isso, está falando da inferioridade, da animalidade que está dentro de nós, né? Ou seja, reduz um pouco o teu livre-arbítrio se mantê-lo para você é motivo de escândalo naquele momento. Se nós não sabemos lidar com determinada situação, com determinada ferramenta evolutiva que Deus coloca para nós, às vezes é melhor esperar um pouco para entrar na posse daquilo. Tá?
sobre livre-arbítrio é interessante ter essa ideia. Muitas vezes, quando ele é mal utilizado, ele sofre uma restrição. Ah, Miriam, você que está inventando isso. Não estou. Olha só, Jesus contou uma história onde ele fala lá é chamada a parábola dos talentos, né? Onde um senhor ali era dono de terras, e aí ele tinha 3 servos. E aí, conforme com capacidades de administração diferentes, tá? Aí ele chega para esses 3 servos e ele fala assim: olha, eu vou distribuir talentos na mão de vocês, né? Para vocês trabalharem esses talentos e vou voltar daqui a algum tempo. Talento nós podemos entender como bens materiais, como dinheiro, como inteligência, como qualquer ferramenta que nós podemos usar bem ou usar mal, tá? Ou seja, que nós temos livre-arbítrio no uso. Como as capacidades de administração deles eram diferentes, para um ele deu 1, para outro ele deu 2, para outro ele deu 5. E aí cada um foi trabalhar o talento como quis. Aí ele voltou. Quando ele voltou, desculpem os que já devem ter falado muito essa parábola aqui, mas sempre vai ter alguém que nunca ouviu, nós temos que falar. Aí quando ele volta, ele chega, aquele que tinha recebido os 5 talentos, ele fala assim: Senhor, está aqui os teus 5 talentos que me deste e outros 5 que não creio, são 10. E aí o Senhor responde para ele: olha, foste fiel nas pequenas coisas, servo bom e fiel, né? Foste fiel nas pequenas coisas, eu vou te colocar sobre as grandes. Né? Entra no gozo do teu Senhor, ou entra na casa do teu Senhor. A mesma coisa com o que tinha 2. Ele falou: olha, está aqui, Senhor, os 2 talentos que me deste e outros 2 que eu lucrei. Mesma coisa, servo bom e fiel, foste fiel nas pequenas coisas, vou te colocar sobre as grandes. Entra na casa do teu Senhor. E aí o terceiro, que tinha recebido 1 só, já porque tinha uma capacidade menor, ele chega e fala: Senhor, eu fiquei com tanto medo da tua cobrança quando voltasse, que eu enterrei esse talento. Está aqui o teu talento. Só que aí a resposta dele foi diferente. Servo mau e infiel. Né? Se era para você ter enterrado o meu talento, era melhor que você tivesse entregado aos banqueiros, para que eu pelo menos pudesse receber os juros. E aí olha que advertência dura. Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10. Atai-o de pés e mãos, lançai-o às trevas exteriores, e de lá não sairá enquanto não pagar até o último centímetro. Pausa. Tirai dele o talento e entregue àquele que tem 10. Como que ele tem 10 se ele entregou para o Senhor? Porque algumas coisas, quando você entrega para Deus, que está simbolizado nesse Senhor, você não perde. Quando você entrega a tua inteligência, a tua bondade, a tua capacidade de serviço, mesmo os teus recursos financeiros, para o bem do próximo, que é o que Deus espera de nós, você não perde. Interessante, né? Em todas as traduções, não fala ao que tinha 10, é ao que tem 10. Pode olhar lá, quando chegar em casa. E aí, ele fala, né? Vai jogar, lançar as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. O que são esse choro e ranger de dentes? Qual o tema das 4 palestras? As expiações. Expiações e provas. E nós podemos passar pelas expiações e provas chorando, que é um direito, né? Deus nunca impediu ninguém de chorar. Você tem direito de chorar, você tem direito de pedir ajuda, tem até o dever, né? De pedir ajuda para poder passar bem pela prova. Deus nunca disse que nós não deveríamos chorar. E o Cristo também não. Ele falou: olha, vocês terão tribulações, tal, mas ele não impediu ninguém de chorar. O que ele falou contra foi o de ranger os dentes. Choro é uma coisa, ranger de dentes é outra. Uma é você sofrer o baque, pedir ajuda e tal. Outra é você ranger os dentes, que simboliza se revoltar contra Deus. Nós podemos até pensar no choro e ranger de dentes, o que eles plantam para frente, em que um gera prova e o outro gera expiação. A revolta pode gerar uma expiação, porque fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que quando nós passamos mal pela prova, rangendo os dentes, a gente perde o resultado, e aí tem que recomeçar. E aí a gente recomeça do zero.
esse choro e ranger de dentes, que por causa das aflições, essas aflições podem ser de vários tipos. Podem ser fatos, por exemplo, pode ser uma doença. Né? A gente estava até comentando aqui de pessoas queridas, nossas que estão passando por dificuldades. Pode ser doença, por exemplo, pode ser uma dessas aflições. E os porquês foram falados nas outras palestras, mas e o para quê da doença? Via de regra, a doença do corpo físico, ela é o resultado, ela, vamos dizer assim, foi a gota d'água de uma coisa que começou lá no espírito, que aí foi contaminando o perispírito, que é o corpo espiritual sutil nosso, e aí o corpo físico, aquela coisa mais densa, ele serve como uma espécie de esponja para drenar aquilo, para poder se livrar, para poder limpar o corpo espiritual. Então a doença tem um porquê, mas também tem um para quê. Então até na doença, nós temos que dar graças a Deus, porque a doença é o sintoma de alguma coisa que começou lá atrás. Pode ser 1 ano atrás, 1 mês atrás, pode ser 1000 anos atrás. Então até nisso está a misericórdia divina. Por isso que Paulo fala, em tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem. Até nisso está a misericórdia divina. Além de doença, pode ser, por exemplo, uma prova financeira, de escassez, né? Prova de escassez. Ah, mas qual é o porquê dela? Pode ser o mau uso dela no passado, se for uma expiação. Mas pode ser que seja uma prova. Pode ser que nem fizemos mau uso no passado, mas quisemos passar pela prova da escassez. E falou assim, olha, eu fui bonzinho em todas as encarnações até agora, mas eu estava bem de vida em todas, né? A hora que eu tiver que ralar de verdade só para conseguir alguma coisinha para comer, será que eu consigo ser tão bonzinho? Aí os mentores de onde nós estávamos falaram assim, vamos ver? Assina aqui. Assina aqui é bom, né? Porque depois não tem como negar que a gente escolheu. Se não escolheu é porque ainda não tinha condição de escolher e eles escolhem por nós. Mas além da prova da escassez financeira, pode ser uma prova da sobra financeira. É até mais difícil. A prova da sobra, né, de ter demais, é até mais difícil do que a prova da escassez financeira. E aí a gente pensa, né? Só fazendo um parênteses, né? Muita gente diz que o Espiritismo faz apologia da pobreza e do sofrimento. Isso não é verdade. Em relação à pobreza, a dinheiro, né? Em momento nenhum a doutrina espírita condena a riqueza. Só que você tem que se fazer 3 perguntas. Primeiro, de onde ela vem? Qual é a origem da riqueza? É honesta? Primeira, passou. Segunda pergunta, o que você faz com ela? É só para você? Eu vou usar a riqueza só para mim? Aí entra na definição que o Emmanuel, em uma das suas obras, faz de orgulho. Apego da alma ao bem próprio, e não ao bem comum. Ah não, eu uso bem, uso para mim, preciso viver bem, mas uso também para melhorar a vida dos outros. Mas tem a terceira pergunta. O que você deixa ela fazer com você? De onde ela vem? O que você faz com ela? Terceira, o que ela faz com você? Às vezes é escravo, né? Exatamente. Nós estamos dizendo... Escravo do trabalho. Isso. Então, não estamos dizendo que alguém precisa viver mal. Mas se for para ficar escravo da riqueza, é melhor. Ou da pobreza, tá? A gente consegue ser escravo das duas. Aí é melhor se distanciar um pouco dessa prova. E da mesma forma, ou seja, não fazemos apologia da pobreza e também não fazemos apologia do sofrimento. Só que não negamos o valor pedagógico que existe na dor. E a nossa falta de maturidade ainda espiritual torna um pouco difícil nós entendermos isso. Mas a dor é uma grande professora. A dor é uma grande professora. Nós temos que saber aprender não só com ela, mas também com ela. Para que possamos não precisar passar tantas vezes por ela. Às vezes as aflições podem ser pessoas, por exemplo. Né? A gente falou de fatos aqui, de doença, de
questão financeira, uma série de coisas, mas às vezes as aflições podem vir com pessoas e não com situações. E aí nós reclamamos, nós falamos, eu vou levar esse cristão lá no jeito, porque ele está precisando tanto ouvir lá umas verdades. Ou aí quando ele não quer vir, a gente volta, ouve aqui o evangelho, né? Ora junto, tudo. Aí chega lá e fala assim, agora eu vou falar umas verdades para ele. Vou falar o evangelho de cabo a rabo para ele, até ele aprender. De maneira bem descontraída aqui, estamos tentando dizer que algumas pessoas realmente nos incomodam. Mas da mesma maneira que nós nos fizemos perguntas em relação ao dinheiro, temos que fazer também perguntas em relação a essas pessoas. Ou seja, será que não foi, sei lá, fulano lá é difícil, é iracundo lá, é uma pessoa difícil de lidar, grosseira e tal. Será que isso não se deve a alguma coisa que lá atrás eu, ou alguém que eu ame muito, possa ter errado tanto com ele que deixou ele daquela maneira? E agora ele precisa de uma certa ajuda ali para se recuperar? Pode ser. Mas pode ser que não, pode ser que simplesmente seja uma pessoa difícil. E aí nós pensamos, então não é problema meu. Porque nós não temos que nos perguntar, é problema nosso sim. Nós não temos que nos perguntar por que ele ficou daquele jeito, e sim por que Deus nos colocou tão próximo dele. Porque se não existe o acaso, como a gente falou no início, para gerar as aflições, também não existe o acaso para colocar as pessoas umas perto das outras. Né? Não existe esse acaso. A família é um bom exemplo. Talvez o melhor exemplo, que ele fala aqui no Evangelho segundo o Espiritismo também, né? É muito comum, né? As pessoas que nós jogamos muito longe. Eu tinha um amigo, né? Ele desencarnou até o Adão Nonato, lá da André Luiz também. Ele deve conhecer, né? Ele falava assim, sempre eu achava genial. Ele falava assim, quanto mais longe você jogar o outro, mais você vai ter que andar para buscar depois. E é verdade. É verdade, né? E aí tem pessoas que a gente não consegue se entender de jeito nenhum. Tem pessoas que incomodam mesmo, e a gente se incomoda. Só o cheiro da pessoa a gente já não gosta do jeito dela falar. A pessoa olha assim, a gente já fala, já é comigo. Né? Não tem gente que é assim? A gente reconhece essas situações e fala, nossa, essa pessoa tem o poder de me tirar do sério. Aí Deus, na bondade dele, coloca ele na mesma empresa que você trabalha, mas você está lá no 10º andar, ele está no 2º, vê só no elevador e tal, e continua brigando. Aí encarna, desencarna, se complica mais ainda. Aí Deus pega e coloca ele num andar mais próximo, aí sai mais briga ainda. Aí foi com o vizinho, aí sai briga todo dia. Aí Deus perde a paciência, né? Tô falando isso de maneira figurada, né? Deus é imutável, não perde paciência nenhuma. Mas, só brincando, ele perde a paciência e fala assim, chega, agora ele vai cair num berço dentro da tua casa. E você vai babar de amor em cima dele. Na adolescência vai voltar um pouco de alguma coisa do passado. Pode ser que volte. Só que aí o amor já está instalado. Esse é o pulo do gato. Quando começar, ele vem como uma argila no início ali, moldável, né? E nós, no esquecimento do passado, que é o nosso tema de hoje, olhamos e falamos, nossa, que criança maravilhosa. Um espírito superior. A gente olha, né, vê aquela criancinha, aquela bochechinha rosada, nossa, imagina. Imagina se você lembrasse das 800 brigas lá, aquela vez que você pegou um martelo para dar nele, ele pegou uma machadinha. Imagina se você lembrasse disso. Só que ele vem bonitinho, gordinho, fofinho e tal. A gente faz de tudo, gasta até o que não tem, fralda. Ama. E aí pode voltar alguma coisa da adolescência? Pode, mas aí o amor já está instalado. O antivírus, vamos dizer assim, já está na máquina. E aí as coisas podem se encaminhar. Amigo, mas eu não entendi uma coisa. Você está dizendo que todo filho é isso? De jeito nenhum. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes isso é tão falado, e eu mesmo falo muito isso, em palestras, que muitas vezes as pessoas pensam, todo mundo que vem como filho da gente, ou como familiar, era inimigo do passado. E isso não é verdade.
Na verdade é o contrário. A maior parte das pessoas que vêm na nossa família são espíritos amigos. Só que Deus não vai perder a viagem, né? Sabe aquele panetone que ele tem que vir com uma uva passa ali, uma coisa assim, ele tem que colocar diluir um pouco a coisa ali para que o ônibus todo ali consiga andar. Não dá para vir só com amigos, mas também não dá para vir só com inimigos, porque aí a gente vai errar de novo, né? Olha o que fala sobre isso o Evangelho segundo o Espiritismo, em outro capítulo. Os espíritos que se encarnam em uma mesma família, sobretudo entre parentes próximos, que é isso que nós estamos falando, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, não são inimigos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrena. É aquele amor, não tem pessoas da família que mesmo você fica, aquele primo, que ele fica 20 anos sem ver, só vê no velório de alguém, e a gente ama do mesmo jeito? É uma afeição, um carinho gostoso, né? Mas pode acontecer ainda que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. E eu tenho certeza absoluta que alguém aqui deve estar pensando assim: ensina aí para eu saber quais os da minha família que eram amigos, quais que eram amigos. Ah, vocês estão pensando aí. Mas não é legal isso não, porque a gente pode botar uma fantasia na cabeça. Quer ver um exemplo? Vamos falar de terapia de vida passada, por exemplo, que é uma coisa que nesses influenciadores assim que ficam na internet falando de espiritualidade, todos falam isso toda hora. Pode fazer? O Espiritismo não fala que pode nem que não pode. O Espiritismo não condena nada, né? Mas ele mostra as características das coisas. Então olha só, pensa o seguinte, vamos raciocinar aqui, uma fé raciocinada. Se fosse para lembrar de tudo do passado, a gente não lembraria? Sim. Pois é. Existem pessoas que vão se beneficiar desse tipo de terapia? Com certeza. Algumas pessoas vão realmente se beneficiar. Se for feito lá por um profissional sério da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia, eu nem sei direito quem que seria o profissional apto para isso. Então realmente tem benefícios para alguns casos. Mas a grande maioria de nós não precisa disso. Principalmente se tivesse conhecimento do qual nós estamos tratando aqui hoje. Por quê? Porque a gente não precisa saber quem era, o que foi. Ah, eu quero saber se eu fui a Cleópatra. Aquele gladiador forte lá do Máximo lá, eu acho que eu fui aquele cara lá. Então, a gente quer saber esse tipo de coisa, mas esse tipo de coisa, para a grande maioria de nós, não vai agregar absolutamente nada e pode até perturbar. Algumas pessoas vão se beneficiar, mas a maioria de profissionais sérios, mas a maioria de nós não precisa disso. Pode até se perturbar mais. Se alguém quiser fazer isso, que procure um profissional bem recomendado, bem habilitado, mas saiba que isso não é espiritismo. Você não vai encontrar na codificação espírita e nem nas obras mais próximas ali da codificação, as obras auxiliares, do Chico, por exemplo, esse tipo de coisa. Então, é um procedimento aí da área de saúde? Pode ser feito lá por quem quiser, mas saiba que isso não tem nada a ver com o espiritismo. Simplesmente se beneficia de uma convicção na existência de uma vida passada. Mas não é espiritismo. Isso foi só um parênteses, né, que nós fizemos. E nós temos que pensar o seguinte, né? Em relação a esse vai e volta, né? Que a gente tem que lembrar, esquecer, lembrar, esquecer, lembrar, esquecer. Uma vez me perguntaram, quando teve uma expiação coletiva, um grande número de mortes, um acidente que deu muita repercussão midiática, e eu estava fazendo uma palestra numa outra casa, e uma pessoa quis falar comigo no final, e falou assim: olha, eu estou começando a ficar desapontado com Deus. Porque eu ouvi não sei aonde e tal, que Deus faz essas pessoas passarem por isso porque eles erraram no passado. Isso, na verdade, é uma coisa bem relativa. Por quê?
E aí eu percebi que tinha que ter muito cuidado ali para falar com aquela pessoa, porque eu falei, dependendo do que eu falar agora, ele vai embora de vez, né? Aí eu falei, olha, mas você sabe que nós temos realmente muitos erros, né? Mas aí ele falou para mim, mas Deus se vinga, sendo que ele fala para a gente não se vingar? Eu falei, olha, talvez Deus não tenha absolutamente nada a ver com isso mais. Aí eu percebi que ele estava prestando atenção. Eu falei, ó, onde está escrita a lei de Deus? Você já está aqui um certo tempo, já tinha visto ele várias vezes. Você já deve ter lido no livro dos Espíritos onde está escrita a lei de Deus. Ele falou assim, na consciência. E pronto. Eles foram julgados não por Deus, mas pela própria consciência. E pode ser que eles se torturaram tanto que o único jeito de fazer aquela consciência ficar em paz é Deus virar para ele e falar, tá bom, vai, você quer lá passar exatamente pelo que você fez os outros passarem, vai lá e passa. Pode ser que Deus, que a justiça divina ali não exigisse aquela situação, mas que a consciência daquela pessoa se faça tão, vamos dizer, cruel com ela mesma por esses erros do passado, que enquanto ela não passar pelo que ela fez os outros passarem, ela não consegue se perdoar. E isso é um problema. Ficar no plano espiritual com uma consciência culpada sempre é um problema. Né? Vocês devem lembrar um caso que eu não vou lembrar o livro que era, mas era um conto do Hilário Silva, o espírito Hilário Silva, de um homem que se chamava Saturnino. E aí a história conta lá que ele era uma pessoa muito boa, era espírita inclusive, fazia caridade, sempre disponível para ajudar os outros, gostava de ajudar todo mundo e tal. Todo mundo o amava, no trabalho, na família, ninguém tinha o que se queixar dele. Até que um dia ele se machuca lá numa máquina lá que ele operava no serviço e perdeu um dedo. Aí levaram ele, puseram ele no carro, levaram ele para o hospital correndo. Chegou no hospital e tal, aí o médico depois veio falar com o pessoal que tinha levado ele e falou assim, olha, ele está com todo o braço aí meio machucado, meio ferido, mas perder mesmo, ele perdeu só o dedo. Perdeu o dedo e tal. No mesmo dia à noite, né, ele tinha perdido o dedo, foi feito os cuidados médicos e ele veio numa casa espírita como essa. Não num trabalho público como esse, mas num trabalho mediúnico fechado. E aí, ao final dos trabalhos mediúnicos, um espírito mentor da casa se manifestou e falou, olha, Hilário, amigo Hilário, não fique desse jeito não, né? Porque hoje na verdade é uma espécie de libertação tua. Porque lá no passado, cerca de 80 anos atrás, você tinha um engenho. E um trabalhador lá do engenho que não estava conseguindo fazer o que você estava mandando, você obrigou a ele a enfiar o próprio braço naquele engenho de moer cana, né? E aí você, depois de desencarnar, se sentiu culpado com aquilo, e aquela imagem do sangue no meio daquilo lá não saía da tua cabeça por muitos anos. E aí foi concedido, você implorou para que viesse nesta encarnação agora e perdesse igualmente o que aconteceu com aquele trabalhador, você perdesse um braço. Só que você já fez tanta coisa boa para os outros que não tem a menor necessidade de você perder o braço. Então você levou o prejuízo só do outro. Fique em paz, meu. O que isso ensina para nós? Primeiro, que é a consciência que nos julga. Segundo, que não é necessário nós necessariamente passarmos por tudo que fizemos os outros passarem. Por quê? A nossa conduta no bem pode ir transformando esses débitos, pode ir reduzindo o montante desses débitos até que eles possam ser zerados com amor, com trabalho, com caridade, ou muito reduzidos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo fala isso. Fala assim, olha, imagina isso quando ele fala nos motivos de resignação, como uma coisa assim, olha, eu tenho uma dívida muito grande, e o credor chega para você e fala assim, olha, se você me pagar a centésima parte, né, 1% da dívida hoje, você está liberado. É dessa maneira que nós temos que encarar isso, pelo prisma aqui que nos coloca o Evangelho segundo o Espiritismo. É a quitação de um débito. E nós temos que procurar evitar de cair no outro. Que nós vamos esquecendo o passado e resgatando as faltas, esquecendo o passado e resgatando as faltas, vamos melhorando a nossa situação, desde que não nos metamos em novas dívidas.
Nossa, menina, mas está escrito lá no livro dos Espíritos que o Espírito não retrograda. Você está dizendo aqui que eu posso retrogradar? Não. O Espírito não retrograda no patamar que ele conquistou, mas ele pode contrair dívida sem sair daquele patamar. E essas dívidas terão que ser zeradas. Então nós temos que ter cuidado para encarar isso da maneira certa e não nos endividarmos mais. Mas não é Deus que faz esse julgamento. Ele faz esse julgamento de dentro da tua consciência. Como se Deus olhasse a tua vida por dentro de você. Da tua própria consciência, que é onde está escrita a lei de Deus. Ah, bicho, você está inventando isso também. Não, não estou. Vamos tentar casar com uma possível interpretação de uma fala de Jesus. Em um momento ele fala assim: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, que te entregará ao oficial de justiça, ou ministro da justiça, que te lançará na prisão, e de lá não sairás enquanto não pagar até o último ceitil. Não tem uma parte que ele fala isso? O que é pagar o último ceitil? Quitar débitos com a lei. Isso, quitar débitos com a lei. E onde está escrita? Na consciência. Olha como nós podemos interpretar isso. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz. Quando nós ouvimos essa frase, pensamos assim: o juiz é sempre Deus. Só que ele julga por dentro da tua consciência. Porque a lei que está na minha consciência pode ser diferente da lei do outro. Dependendo do caminho que cada um fez, a responsabilidade de cada uma não é exatamente a mesma. A responsabilidade de quem aprendeu mais, de quem tem mais experiência, é diferente da responsabilidade de quem aprendeu pouco, de quem caminhou pouco. Nós que somos espíritas temos um grau de revelação muito grande à disposição, nossa responsabilidade é maior. Então quando ele fala, para que ele não te entregue ao juiz, quem é o juiz? Está em você, a tua própria consciência. E que não te entregue ao oficial de justiça. Quem é que faz a justiça? Os inimigos encarnados, os inimigos desencarnados. Até o mentor da gente às vezes pode funcionar como alguém que vai encaminhar alguma questão de justiça para nós. Cada caso é um caso. Que te lançará na prisão. Que prisão? A reencarnação é uma bênção, não é? Mas a reencarnação compulsória para fazer experiências 50 vezes iguais, porque nós falhamos nas outras, se torna uma espécie de prisão. Né? Vamos supor que a gente estava falando de dinheiro. Eu venho rico e não mudo, venho pobre e não mudo. Eu venho rico e eu humilho o pobre. Eu venho pobre e eu fico falando mal do rico. Aí venho pobre e não mudo, venho rico e não mudo, venho pobre e não mudo. Não muda nunca. Né? Aí o que faz? Coloque em reencarnações compulsórias, desse tipo de coisa, pode ser uma possibilidade, até que essa pessoa mude de perspectiva. Quebre a cristalização. O que é a cristalização? São séculos em que nós ficamos com o mesmo tipo de mentalidade, apesar do mundo ter mudado tanto e apesar de termos lido, ouvido e visto tanta coisa sobre isso. Isso pode ser uma cristalização. A cristalização leva de uma reencarnação. Pode levar. Às vezes a cristalização, por exemplo, do Hilário, né? Ele não lembrava, mas a hora que ele desencarnasse, do Hilário não, do Saturnino, né? O Hilário é o espírito. A hora que ele desencarnasse, essa cristalização ia emergir na mente dele, porque aquilo estava dentro, né? Era a reencarnação ali, o aparato físico que não deixava assim para lembrar, né? Então essas cristalizações de ideias que já não nos servem mais, que já deveriam ter ficado para trás, elas precisam ser quebradas. Como que elas são quebradas? Criando novos registros. Nós estávamos falando, por exemplo, de nós estarmos habituados há séculos de resolver tudo pela violência. Isso está cristalizado. Como que você cria isso? Como que você cria um registro diferente disso? Oferecendo outra face. Quando você leva um tapa na cara, né? Figuradamente, e não devolve, começou a criar um registro. Quando você faz isso a segunda vez, esse registro foi fortalecido.
Quando você faz isso 50 vezes, você aprendeu a oferecer outra face. Você criou um registro mental de nem estar agredindo e nem estar devolvendo uma agressão. E nós passamos séculos ou agredindo ou recebendo agressão de volta. Então essas cristalizações precisam ser quebradas. A pedagogia divina funciona assim, ela não usa a violência, como diz Humberto de Campos, ela não usa a violência, ela usa o tempo. É reparar hoje o erro do ontem, reparar amanhã o erro do hoje. Deus não tem pressa, Ele usa o tempo. Se essas coisas acontecessem aleatoriamente a esmo, seria uma violência do Pai. Mas a pedagogia do Pai não usa a violência, ela usa o tempo. Ela usa o tempo e usa a experiência. Ao longo do nosso processo evolutivo, isso vai entrando na nossa mente. Nós vamos nos desfazendo daquelas ilusões que nos atrapalham tanto, até que chega um momento em que tudo que realmente interessa para nós é o que vai ser perene. O outro ofende e fala assim, não, eu vou me estressar com uma ofensa que ele fez agora, que amanhã ninguém vai lembrar mais. Eu estou doente hoje, não, mas daqui por mais doente que eu esteja hoje, daqui a 50 anos, certamente isso vai estar resolvido. Ainda que eu venha desencarnar por isso. De um jeito ou de outro vai estar resolvido. De um jeito ou de outro vai estar resolvido. E aí nós vamos começando a nos importar com o que vai ficar. Nos resignamos ao que acontece, no sentido de, nossa, essa prova que eu estou passando hoje, ela é tão curtinha, ela é grande talvez, se eu comparar minha vida aí de 80, 90, 100 anos no máximo, como encarnado. Mas ela é curtinha demais se eu pensar em mim mesmo como espírito. E ela tem uma duração limitada, e o ensinamento que ela vai gerar dentro é ilimitado, é para sempre. Não é verdade? Nós pensamos na prova, se você pensar nela como uma professora, que a aula é curta, mas o efeito de aprendizado da aula é grande, é para sempre, você vai falar assim, nossa, graças a Deus por essa prova. Porque é nelas que nós crescemos, né? É na dificuldade normalmente que nós crescemos mais. E é assim que Deus vai usando. A pedagogia divina vai colocando, ela vai temperando a vida, né? Não dá para colocar todas as provas ao mesmo tempo, porque a gente não dá, mas ela vai colocando uma aqui, uma ali. Se nós tivermos o equilíbrio de navegar bem por elas, vai resultar um grande aprendizado lá na frente. E aí a gente pode falar assim, mas ele está me dando mais do que eu consigo. Então confie em você tanto quanto ele confia. Por quê? Deus que sabe todas as coisas, não nos deixaria passar por uma prova nesse instante, por isso que nós temos que ser resignados. Ele não nos deixaria passar por uma prova nesse instante, se nós não tivéssemos condições esmagadoras, não é condições mais ou menos, condições esmagadoras de vencê-las. Seria uma violência do Pai. Seria mal, né? Se ele colocasse uma prova que você não consegue vencer, ou que você quase não vai conseguir vencer. Se fosse essa situação hoje, a prova viria num outro momento, mesmo a expiação, viria num outro momento. Se ela vem hoje, é porque Deus tem plena convicção, na infinita sabedoria dele, que nós temos condição de lidar com essa prova. A gente pensa, nossa, mas está muito difícil. Então acredite, nós não nos lembramos, esse é o tema da palestra, né? Nós não nos lembramos, mas já superamos milhões de provas. Todas as provas que foram colocadas lá atrás, a grande maioria delas já foi superada. Ainda que nós estejamos trazendo algumas aqui que falhamos no passado para fazer hoje, pensa, nós nunca tivemos tantas condições de vencê-lo como hoje. Essa é a encarnação em que nós fomos mais evoluídos até hoje. Já pararam para pensar nisso? Deus não deixa vir ao acaso, Ele não deixa vir o que a gente não tem condição de vencer, Ele não deixa vir no momento errado, e nós ficamos reclamando que não conseguimos. Conseguimos sim. Se tiver difícil, vamos pensar nisso. Fala só, olha, eu já venci milhões delas, eu posso vencer mais essa.
Não preciso vencer sozinho e não devo vencer sozinho, mas devo me dirigir a Deus pedindo ajuda. Eu posso me dirigir a Ele como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas? Se você preferir, pode. Se você preferir falar grande arquiteto, pode. Se você preferir falar criador, pode. Mas Jesus nos autorizou a chamar Deus de Pai. Eu gosto muito quando eu preciso de um momento de intimidade com Deus, eu gosto de chamar Ele de Pai. Isso parece que nos aproxima de Deus. E entrega as tuas dificuldades na mão dele. Fala, Pai, me ajuda aqui, preciso de você. E você vai sentir que não existe oração sem resposta, porque Ele nunca deixou de cuidar de nós. Já foram vencidas muitas provas e muitas dificuldades. Algumas nós conseguimos nos resignar, outras não. Mas teve duas coisas que nunca mudaram. Primeiro, nós nunca deixamos de ser imortais. E a segunda, Deus nunca deixou de cuidar de nós. Que Ele te ilumine, te acompanhe, oriente cada uma das suas escolhas. Obrigado. Amém.